Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, sejam todos bem-vindos. Vamos aqui nesse momento estudar Evangelho de Lucas, capítulo 6. Façam suas anotações aí, prepare papel e caneta, tirem suas dúvidas, amém? Vamos lá, Evangelho de Lucas, capítulo 6. Peço que os irmãos aí se inscrevam, curtam e compartilhem aí os nossos vídeos, amém? E fortaleçam cada vez mais aí esse estudo, esse canal de estudo, amém? Diz assim, Lucas capítulo 6. Em um certo dia de sábado, enquanto Jesus caminhava pelos campos onde se plantavam cereais, seus discípulos começaram a colher e a debulhar espigas com as mãos, e se alimentavam dos grãos. Foi quando alguns dos fariseus os inquiriram: por que fazeis o que não é permitido durante o sábado? Então Jesus os questionou: nem ao menos tendes lido o que fez Davi quando teve fome, ele e os seus companheiros? Pois ele entrou na casa de Deus e, tomando os pães da presença, alimentou-se do que apenas aos sacerdotes era permitido comer, e os entregou de igual modo aos seus amigos. E Jesus lhes asseverou: o Filho do Homem é Senhor do sábado. Bom, nós vemos aqui Lucas capítulo 6, nós lemos do verso 1 ao verso 5, vai narrar a história de quando Jesus e seus discípulos estavam ali passando por uma plantação de cereal, e eles, num sábado, e eles pegaram, algumas espigas ali e começaram a se alimentar. E os fariseus, vendo isso, eles questionaram, eles indagaram: por que vocês fazem isso no dia de sábado, que não é permitido? E aí Jesus, ele responde, ele usa o exemplo de Davi, que está lá em 1 Samuel, capítulo 23, do verso 3 ao verso 6, né? Citando a história onde que Davi e os seus companheiros, né, tiveram fome. E aí eles foram até o tabernáculo e pegaram o pão, né, que só competia ao sacerdote se alimentar daquele pão e não qualquer outra pessoa. E aí Jesus usa esse exemplo para refutar aquilo que para refutar a acusação, né, dos fariseus, que não era permitido fazer aquilo. Por quê? Na realidade, era permitido sim, né? A lei, ela não falava nada contra isso. Aquilo eles se utilizaram aí dessa fala, dessa narrativa, apenas isso fazia parte da tradição deles. Não era lei, nada. Era apenas uma tradição, uma questão mais cultural do que uma questão de estar registrado na lei. E aí eles tentam, né, acusar Jesus de alguma coisa, porque a gente vê em todo o tempo que eles queriam pegar Jesus no erro, que eles queriam induzir Jesus ao erro, né? Queriam pegar algum pecado, algum erro, tanto dele, tanto de Jesus, quanto qualquer um de seus discípulos. Isso aqui a gente aprende, irmãos, que se a gente não tiver bem fundamentado na palavra, a gente é enganado facilmente. Se nós não procurarmos estarmos bem fundamentados na palavra, a gente facilmente é ludibriado, é enganado. Porque eles se utilizaram, né, de um fundamento cultural, não de um fundamento bíblico, né? De uma questão cultural. Nenhum fundamento é mais de uma questão cultural, né, do que qualquer outra coisa, para tentar ali acusar Jesus de erro ou de pecado. No verso 6 diz assim: no outro sábado ele entrou na sinagoga, iniciou o seu ensino. Estava ali um homem cuja mão direita era atrofiada. Os doutores da lei e os fariseus estavam ávidos para achar algum motivo pelo qual pudessem
acusar Jesus, e por isso o observavam com toda a atenção, a fim de perceber se ele o haveria de curar durante o sábado. Todavia Jesus tinha conhecimento do que eles pensavam. Mesmo assim pediu ao homem da mão atrofiada: levanta-te, vem à frente e permanece em pé aqui no meio. E o homem se levantou e atendeu a ele. Jesus dirigiu-se a eles: eu vos apresento uma questão. O que é permitido realizar no sábado? O bem ou o mal? Salvar uma vida ou destruí-la? E Jesus olhou atentamente para cada um dos que estão à sua volta e ordena ao homem: estende a tua mão. Estende a tua mão. O homem a estendeu e ela foi instantaneamente restaurada. Contudo, eles ficaram enraivecidos e começaram a tramar entre si sobre que fim dariam a Jesus. E aqui, mais uma vez, nós vemos que ali eles procuram mais um motivo para tentar acusar Jesus. A gente vê que a intenção dos fariseus, muito embora eles fossem sacerdotes, eles não tinham intenção alguma de preservar a vida, de priorizar a vida. A intenção deles era apenas destruir Jesus, era apenas atrapalhar aquilo que Jesus estava fazendo, apenas acusar Jesus de algo. Verso 12. E ocorreu naquela ocasião que Jesus se retirou para o monte a fim de orar, e atravessou toda a noite em oração a Deus. Logo ao nascer do dia, convocou seus discípulos e escolheu dentre eles 12, a quem também designou como apóstolos: Simão, a quem deu o nome de Pedro, seu irmão André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, conhecido como Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornou traidor. Então desceu Jesus com os apóstolos e parou num lugar plano. Estavam ali reunidos muitos dos seus discípulos e uma enorme multidão, vinda de toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e de Sidom. Pessoas que vieram para serem ensinadas por ele e curadas de suas doenças. Aqueles que eram atormentados por espíritos impuros foram curados. E cada pessoa da multidão procurava tocar nele, pois dele emanava poder que curava a todos. O que é que a gente vê aqui? Uma reprodução daquilo que a mulher no fluxo de sangue ela já havia feito. Eles procuravam ali tocar em Jesus, porque provavelmente eles sabiam, eles conheciam a história de uma mulher que fazia 12 anos que tinha um fluxo de sangue, né? Uma menstruação que não cessava. E ali eles souberam que essa mulher tocou Jesus e foi curada. E aí o que eles fizeram? A mesma coisa. O que a gente aprende com isso? Que os milagres que as pessoas vivem, eles devem servir de inspiração para a gente. Os milagres que os nossos irmãos eles vivem, eles alcançam, devem servir de inspiração e edificação da nossa fé. Verso 20. Então, dirigindo o olhar para os seus discípulos, Jesus lhes declarou: bem-aventurados vós, os pobres, porquanto a vós pertence o reino de Deus. Quem são os pobres? Os pobres que Jesus se refere aqui são aqueles que reconhecem que precisam de Deus. Aqueles que têm consciência que precisam de Deus. Esses são os pobres a que Jesus se refere. Verso 21. Bem-aventurado vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. E quem são esses famintos? Os que têm fome de justiça. E Jesus diz aqui: eles serão saciados.
Bem-aventurado vós que neste momento está chorando, pois a vez de sorrir. Quer dizer, feliz é o que está chorando, porque eles haverão de sorrir. É muito interessante, irmãos, a gente observar o paradoxo que é a nossa vida. A nossa vida ele é um paradoxo constante. O que significa paradoxo? Paradoxo são situações contrárias, né? Situações que aparentemente elas são contrárias. Por exemplo, só faz sentido a gente se alimentar se a gente estiver com fome. A gente só dá valor à alegria quando a gente conhece e sabe o que é tristeza. Já pararam para refletir sobre isso? Muitas vezes o motivo da nossa insatisfação, muitas vezes o motivo da nossa frustração é porque a gente precisa ter esse sentimento de frustração, esse sentimento ruim, para poder valorizar aquilo que é bom, aquilo que é maravilhoso da parte de Deus. Por isso, Deus ele permite que a gente experimente, que a gente vivencie dias ruins. Por quê? Para a gente valorizar o que é bom. Porque nós vemos, irmãos, que tem muitos herdeiros aí que eles não valorizam aquilo que os seus pais conquistaram porque ele não sabe o que é dificuldade. Então, para ele, aquilo que o seu pai construiu, uma viagem, né? Uma viagem, um carro de luxo, para eles não dão valor. Por quê? Porque eles já nasceram tendo aquilo ali. Então Deus, ele quer que a gente tenha maturidade e não sejamos filhos mimados. Bem-aventurados sois quando as pessoas vos odiarem, vos expulsarem do convívio delas, vos insultarem, excluírem vosso nome, julgando-o execrável por causa do Filho do Homem. Olha que privilégio. Que privilégio será quando as pessoas nos odiarem por causa de Cristo. Quando as pessoas elas deixarem de querer conviver com a gente, nos excluírem, nos insultarem por causa do Senhor Jesus. Olha o privilégio. O privilégio que o Senhor ele nos mostra aqui. E eu já tive a oportunidade de vivenciar isso. Quando eu iniciei a minha graduação na faculdade, né, eu não concluí. Fiz 3 períodos de psicologia, não concluí. Mas quando eu iniciei, né, primeiro período, ali eu tinha uma professora de antropologia que ela levantava constantemente, assim, algumas discussões a respeito de alguns assuntos, assim, polêmicos, para fazer algumas provocações ali reflexivas, né? E ali ela falou a respeito de casamento homoafetivo, aborto, e eu me posicionei o quê? Contra. Falei, cada um tem o direito de escolher da forma que vive. Mas a minha crença, eu sou contra. E ali, por causa dessa minha fala, houve, né? Ali as pessoas eles se sentiram insultadas. Algumas pessoas se sentiram ofendidas por eu ter falado isso. E ali, eles, da forma que eles puderam me atacar, assim, verbalmente, para tentar ali me ofender, eles fizeram. Não chegaram a me xingar, claro, mas eles tentaram ali combater essa ideia, né, a minha crença naquilo que eu creio. E ali eles meio que já ficou ali, eu já fiquei ali rotulado
né? Que eu não faria parte ali não teria, né? Relacionamento, amizade com algumas pessoas ali exatamente por essa discordância de ideias, né? Mas eu louvo a Deus por essa oportunidade que o Senhor me deu de publicamente expressar a minha fé e ser odiado ali por alguns dos colegas por causa de Jesus. Amém? Regozijai-vos nesse dia e saltai de alegria, porquanto imensa é a vossa recompensa no céu. Pois desta maneira os seus antepassados agiram contra os profetas. Então isso aí deve ser motivo de alegria, porque aqui a Bíblia mostra que os profetas eles já passaram por isso. E nós, como os servos do Senhor, passaremos também. Passamos, né? E passaremos por isso. Porém, ai de vós, os ricos, pois já ganham toda a vossa consolação. Quando Jesus ele fala a respeito dos ricos, irmãos, é muito importante a gente entender essa definição de rico. Quando ele fala de pessoas ricas, a gente vai lá para Apocalipse, capítulo 3, verso 17. Depois você lê o que está escrito lá, mas eu vou falar aqui minimamente, tá? Ele diz assim, vocês pensam que são ricos, mas vocês não mal sabem que vocês são pobre, cego, miserável e nu. Rico, quando Jesus ele fala aqui dos ricos, ele está falando de pessoas que julgam não ter mais necessidade alguma por causa da prosperidade financeira. Pessoas que amam o dinheiro, é isso que Jesus está falando, quando ele fala aqui dos ricos. Ai de vós que viveis agora em fartura, porque vireis a passar fome. Ai de vós que agora rides, pois haveis de muito lamentar e prantear. E mais uma vez ele continua, né, esse discurso. Ai de vós que viveis agora em fartura, porque vireis a passar fome. O que ele está falando? De pessoas que confiam no dinheiro, irmãos. De pessoas que confiam nas riquezas. Pessoas que confiam na riqueza e não no Senhor, que prioritariamente amam o dinheiro, amam as coisas materiais, elas virão a passar necessidade. É isso que Jesus está dizendo. Ai de vós quando todos vos louvarem, porquanto foi assim também que agiram os vossos antepassados com os falsos profetas. Aqui, ele está falando aqui a respeito, né, de bajulação. Está falando aqui a respeito de pessoas, irmãos, que elas não pregam, não se importam em pregar a verdade. Elas se importam apenas em levar uma mensagem que vai massagear o ego das pessoas, desculpa. O ego dos irmãos. É uma mensagem que massageia o ego, que aquece o coraçãozinho. Não é uma mensagem de confronto, não é uma mensagem que vai gerar mudança, que vai gerar reflexão, que vai gerar mudança de entendimento, de pensamento. Porque quando a gente prega uma mensagem que confronta, as pessoas não gostam. E é natural isso. A gente precisa entender que a gente não vai agradar, que a gente não vai ter agenda lotada, que a gente não vai. Por quê? Porque muitos dos nossos irmãos se acostumaram a ter uma mensagem, a ter aquela mensagem ali apenas de consolação, aquela mensagem de conforto, sabe? E aqui eu não estou dizendo que essa mensagem não deva ser pregada, ela deve ser sim. Mas existe momento de uma mensagem de confronto, existe um momento de uma mensagem de consolação, existe um momento de uma mensagem ali que vai motivar, né, alegria. Existe momento, isso não deve ser algo constante.
porque nós somos pecadores, temos uma natureza caída, corrompida, e nós precisamos ser confrontados dos nossos erros, para que venha gerar mudança, venha gerar transformação nas nossas vidas. Contudo, tenho a declarar a vós outros, que me estáis ouvindo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam. Abençoai os que vos amaldiçoam, orai pelos que vos acusam falsamente. Ao que bate numa face, oferece-lhe igualmente a outra, e ao que lhe tirar tua capa, não o impeça de tirar também a túnica. O que Jesus está falando para a gente? O que ele quer nos ensinar? Quando ele diz aqui, ao que te bate numa face, oferece-lhe também a outra. O que ele está querendo nos ensinar com isso? Ele está querendo nos ensinar para que não haja atrito, para que não haja confusão, para que não haja ali mais briga, para que não gere mais briga. Ou seja, oferece outra face, ou seja, não oferece resistência. Não ofereça resistência, não estimule a confusão, não estimule a briga. É isso que Jesus está nos ensinando. Dá-se sempre a todo aquele que te pede, e se alguém levar o que te pertence, não lhe exijas que o devolva. Quando ele diz aqui, dá sempre a todo aquele que te pede, significa aqueles que realmente têm necessidade, e não a um preguiçoso, tá? É isso que ele está nos ensinando aqui. A gente precisa observar aqui com cuidado, com detalhe, aquilo que está sendo ensinado. Como quereis que as pessoas vos tratem, assim fazei a elas da mesma maneira. O que é isso? Semeadura. Da mesma forma que você quer que as pessoas te tratem, trate elas também. Quantas pessoas, irmãos? Agora a gente está chegando no final de ano, né? E aí, não sei se você é assim, mas se você é dessa forma, eu não tenho a intenção de te ofender. Mas quantas pessoas, nesse momento, elas vêm com aquele discurso de pessoa frustrada. Ai, vai começar a falsidade. Ai, vai começar aqueles abraços falsos de fim de ano, aquele negócio todo. Isso é conversa de gente frustrada, irmão. Isso é conversa de gente amargurada. Conversa de gente amargurada. Se a pessoa quer me desejar, se a pessoa não fala comigo o ano inteiro e quer me desejar no final do ano um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, amém, eu vou receber. E eu vou desejar igualmente para ela, Feliz Natal, Feliz Ano Novo. Eu não preciso, sabe, de atenção. Eu não sou criança. A gente tem que entender isso. Que falta de maturidade é essa? Ah, eu preciso de atenção o ano inteiro, porque senão, se me der atenção só no final do ano, eu fico frustradinho, eu fico chateadinho. O que é isso? Que imaturidade é essa? Que infantilidade é essa? Se a pessoa não fala comigo o ano inteiro, é um direito dela. É um direito dela. Não quer falar? Amém? Eu vou fazer o quê? Eu vou morrer porque a pessoa não quer falar comigo? Meu irmão, a única pessoa que eu faço que nós devemos fazer questão, que nunca deixe de falar conosco, é o Senhor Jesus. É o nosso Deus. O restante dos nossos irmãos são importantes? São, mas se não querem, o que nós podemos fazer? Nada. 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 A pessoa que fica com esse discurso, ela precisa ser curada, ela precisa ter maturidade. Precisa ter maturidade. Se você deseja Feliz Natal para uma pessoa, Feliz Ano Novo para uma pessoa e a pessoa não responde, é um direito dela, meu querido. É um direito dessa pessoa. E se você se aborrece, se chateia por causa disso, isso está falando mais a respeito de você do que da outra pessoa. Se você deseja umas boa festividade para as pessoas e a pessoa não responde, e você se sente ofendido por causa disso, então quem precisa ser curado é você e não ela. Amém? Coloque isso no seu coração.
se você deseja alcançar as bênçãos de Deus, se você deseja, sabe, assim, entrar num nível de intimidade com o Senhor, a gente precisa entender que a gente tem que ter maturidade para isso. Deus, irmãos, ele não usa gente infantil. Aliás, vou corrigir aqui. Não é que ele não use, mas para ter intimidade, comunhão e entrar num lugar de relacionamento mais profundo com Deus, tem que ter maturidade. Se você ler a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, você vai ver lá, 1 Coríntios 13, 11, ele vai dizer: quando eu era menino, eu pensava como menino, eu sentia como menino, mas agora que eu sou homem, eu deixei as coisas de menino. E esse capítulo ele fala a respeito de quê? De amor. Ainda que eu falasse a língua dos anjos, se eu não tivesse amor, de nada adiantaria. E quem é o amor? Quem é a personificação do amor? 1 João 4,8. Porque Deus é amor. Então, para a gente ter relacionamento com Deus, para a gente entrar num lugar de comunhão, de intimidade mais profunda, a gente precisa ter maturidade. Mas aí a gente vê um povo dodói que se ofende porque não falaram, o irmão não falou o ano todo e no final do ano vem desejar Feliz Natal, Feliz Ano Novo. E aí fica se lamentando, fica dando chilique. Não, irmão. Sangue de Jesus tem poder. Sangue de Jesus tem poder na nossa vida. Precisamos ser curados para não estar se importando com coisas, sabe, pequenas, minúsculas. Pois se amais os que vos amam, que galardão pode haver nisso? Porquanto até mesmo os ímpios amam aqueles que os amam. E se fizerdes o bem aos que vos fazem o bem, qual é o vosso mérito? Até os infiéis agem deste modo. E ainda se emprestais àqueles de quem esperais receber de volta, qual é a vossa recompensa? Também os incrédulos emprestam aos incrédulos, a fim de receberem seu retorno desejado. Quando Jesus está falando isso aqui, vamos entender o que ele está nos ensinando aqui. Ele está falando aqui a respeito de empréstimo e recompensa. Ele fala, irmãos, ele está nos ensinando a respeito de você fazer algo de bom para outra pessoa e você gerar um boleto, né, um boleto emocional. Tipo, eu vou visitar o irmão que está doente, né? Aí agora quem ficou doente fui eu. E ninguém veio me visitar. Nossa, eu visitei o irmão não veio me visitar. Tá gerando ali um boleto emocional. Não, você não tem que esperar isso. Você não tem que esperar que ele venha te visitar de volta. Não. Você foi por amor a Cristo. Você foi por amor à palavra do Senhor. Você não tem que ficar esperando retorno. Se você faz por amor, você não tem que ficar esperando, sabe, que a pessoa vá pagar esse boleto para você. Não. Não. É isso que Jesus está nos ensinando. Faça, mas não espere esse retorno. Concluindo, amai os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem desesperar por receber de volta. Então, sendo assim, grande será o vosso prêmio e sereis filhos do Altíssimo, porquanto ele é bondoso até mesmo para com os ingratos e ímpios. Sede misericordiosos para com os outros, assim como o vosso Pai é misericordioso para convosco. Não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Quando Jesus está falando aqui a respeito de julgar, é muito importante a gente entender a respeito de julgamento. Quando ele fala de julgamento aqui, não julgueis e não sereis julgados. O que ele está nos ensinando? Presta bem atenção.
Quando ele fala não julgueis, ele está falando não julgue com imparcialidade. Não julgue com imparcialidade. Se você tiver de julgar alguém, de falar alguma coisa para alguém, lá em João 7,24 vai dizer, nós devemos julgar segundo a reta justiça e não segundo a aparência. Ou seja, o fundamento que a gente vai usar para julgar alguma coisa é a palavra de Deus. A gente precisa estar fundamentado na Bíblia e não falar por falar. Entende? É dessa forma. É isso que o Senhor está nos ensinando aqui. Dai sempre e recebereis sobre o vosso colo uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Portanto, a medida que usares para medir o teu próximo, essa mesma será usada para vos medir. Foi o que eu falei agora há pouco, né? Foi o que eu falei agora há pouco. Ele fala primeiro a respeito de generosidade, e aqui ele diz, a medida que você usa para julgar, essa mesma medida vão usar para te julgar. Você usa uma medida para julgar alguém, e essa mesma medida será usada para julgar você. Por isso que nós não devemos julgar com imparcialidade, sem fundamento, sem fundamentar aquilo que nós estamos falando. A gente precisa ter fundamento naquilo que a gente está falando, sabe? E qual é a intenção de julgamento? Irmãos, a pessoa que fala que não julga, está mentindo. Por quê? Para você que é casado, como é que tu vai falar alguma coisa para tua mulher ou para o teu marido a respeito de algo que está errado ou certo? E geralmente é o que está errado, né? Que a gente vai falar. O que significa isso? Você está julgando. Você está julgando que algo está errado. Como é que você vai ensinar o teu filho a respeito do que está errado? Julgando. Simples, né? Simples de entender. Basta querer. Então, Jesus lhe propôs também uma parábola. É possível um cego guiar outro cego? Não. Acontecerá que ambos venham cair em um buraco. O que significa isso? Cego de entendimento. Ele usa, né, essa simbologia de cegueira visual, mas o que ele está falando aqui a respeito é a pessoa, são os cegos de entendimento, né? A Bíblia mostra a respeito de duas cegueiras, irmão. A cegueira, né, visual, e depois lá em 2 Coríntios 4,4 ele vai falar a respeito da cegueira de entendimento. Ele diz assim, Paulo escrevendo aos Coríntios, ele diz assim, porque o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a luz do evangelho de Cristo. Então ele mostra a cegueira, né, em algumas passagens a cegueira de Bartimeu, que é bem conhecida, e a cegueira de entendimento, que na minha visão, na minha concepção, é a pior que tem. Por quê, pastor? Porque a cegueira visual, né? Primeiro, Jesus pode curar. Jesus pode curar. Segundo, se Jesus não curar, você vê que um cego, ele vai apurando os outros sentidos dele para ele poder viver. E dessa forma, ele vai desenvolvendo os outros sentidos. O que acontece? A vida dele vai progredindo, vai andando. Mas a pessoa que é cega de entendimento, a vida dessa pessoa, ela vive estagnada, vive estacionada. Ela vive ali num labirinto. Ela vive em torno do mesmo problema. Ela vive em torno ali das mesmas demandas. É sempre o problema no casamento. É sempre o problema com o filho. É sempre o problema financeiro. O que é isso? Cegueira de entendimento. Irmãos, e como é que nós mudamos o nosso entendimento? Através da palavra. Através da palavra, e eu vou, assim, especificar melhor, através dos hábitos. Quais são os hábitos que você tem? Se você tem o hábito, por exemplo, de abrir a Bíblia, de ler apenas na igreja, tua vida não vai mudar em nada. Mas se você tem o hábito de buscar intimidade com Deus, de ler a Bíblia na tua casa,
de entender, de refletir, de meditar a respeito daquilo ali, de pensar, para que Deus ele venha falar no teu coração, a sua vida vai mudar. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza disso que eu estou te falando. O discípulo não pode estar acima do seu mestre. Todavia, todo aquele que completar com dignamente o seu aprendizado será como seu mestre. Olha que forte, né? Ele diz, o que completar seu aprendizado, ele vai ser o que? Equiparado, ele vai ser ali, ó, tá no nível do seu mestre, né? É claro que nós nunca chegaremos, né, ao nível de conhecimento, de sabedoria do Senhor Jesus, né? Mas aqui ele mostra, que eu acredito aqui, que ele se refere aos mestres aqui, né? Aos professores, aos ensinadores, né? Aos pregadores. É isso que eu acredito que ele está falando. Por que reparas no cisco que está no olho do seu irmão e não percebes o tronco que está no teu próprio olho? Como podereis advertir a teu irmão dizendo, irmão, permita que eu tire o cisco do teu olho, se tu mesmo nem sequer notas o tronco que repousa no teu olho? Hipócrita, retira antes de tudo a trave do teu olho, e só assim verás com nitidez para tirar o cisco que está no olho do teu irmão. O que é isso? Pessoas que são juízes da vida do outro e advogado da sua própria vida. Quer dizer, sou juiz da vida do meu irmão, eu sei julgar e ver tudo que está errado, analisar tudo que está errado. Mas da minha própria vida eu não sou juiz, eu sou advogado, ou seja, eu vou justificar os meus erros. Eu vou justificar porque minha vida está assim, por causa disso, por causa de fulano, por causa de A, de B, né? É isso que Jesus está nos ensinando. Seja juiz da sua própria vida. Por isso, 1 Coríntios 11, 28 diz, examine-se o homem a si mesmo. Seja o juiz da sua própria vida. Seja juiz da sua própria vida. Olhe para aquilo que precisa ser corrigido. E o advogado da tua vida não vai ser você, vai ser Senhor Jesus. É o que a palavra diz. Nós temos um advogado fiel que está pronto a perdoar os nossos pecados. Não existe árvore boa produzindo mau fruto, nem inversamente, uma árvore má produzindo bom fruto. Pois cada árvore é conhecida pelos seus próprios frutos. Não é possível colher-se figos de espinheiros, nem tampouco uvas de ervas daninhas. Uma pessoa boa produz do bom tesouro do seu coração o bem, assim como uma pessoa má produz toda sorte de coisas ruins, a partir do mal que está em seu íntimo, pois a boca fala do que está repleto o coração. Olha que ensinamento poderoso, irmãos. Olha que ensinamento poderoso. Irmãos, tudo aquilo que a gente vivencia é fruto do nosso ambiente interno. E a Bíblia está mostrando aqui. A pessoa boa produz do bom tesouro do seu coração, ou seja, seu ambiente interno. E a pessoa má produz toda a sorte de coisas ruins a partir do mal que está em seu íntimo. Pois a boca fala daquilo que o coração está cheio. E aí? Como é que está o teu coração? Como é que está o teu ambiente interno? Está organizado? Está equilibrado? E mais importante de tudo, está curado? Lembrando, irmãos, que a transformação que o Senhor ele quer fazer na nossa vida, somos nós que abrimos essa porta. Essa porta só é aberta pelo lado de dentro. Por isso Jesus diz, eis que estou à porta aí e bato. Por quê? Porque essa porta de mudança, de transformação na nossa vida, quem abre somos nós. E aí? Você vai abrir essa porta para o Senhor transformar, para o Senhor mudar, curar aquilo que precisa ser curado? Ou você vai ficar com esse discurso de se auto-justificar pelo aquilo que você não viveu ainda, pela dificuldade da vida que você está enfrentando? Irmãos, todos nós enfrentamos dificuldade. Mas eu estou dizendo aquela dificuldade que a pessoa nunca supera. Que faz 10, que faz 20 anos que a pessoa está na mesma luta.
E por que me chamais de Senhor? Senhor, e não praticais do que eu vos ensino. Ou seja, Jesus está ensinando aqui que ele só é Senhor da nossa vida a partir do momento que existe uma prática. Existe prática, ou seja, é ação, é atitude. Não é teoria, não é campo das ideias. É prática. É prática. Eu vos revelarei com quem se compara aquela pessoa que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como se fosse um homem que, ao construir sua casa, cavou fundo e firmou os alicerces sobre a rocha. E sobrevindo grande enchente, o rio transbordou e muitas águas avançaram sobre aquela casa, mas a casa não se abalou, por ter sido solidamente edificada. Entretanto, aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é como um homem que construiu sua casa sobre a terra, sem alicerces. No momento em que as muitas águas chocaram-se contra ela, a casa caiu, sua destruição foi total. Olha que passagem forte, irmão, para as nossas vidas. Ele está falando aqui a respeito da parábola do sábio e do insensato. Quem somos nós? Quem somos nós? Você pode falar, pastor, eu sou sábio, mas quem vai dizer se nós somos sábio ou insensato é a nossa vida, não é as nossas palavras. Amém? E nós encerramos capítulo 6 de Lucas. Vamos orar. Pai, eu abençoo cada um dos meus irmãos, Senhor. Meu Deus, no nome de Jesus, que o Senhor venha despertar, Senhor, produzir sede da Tua palavra, necessidade da Tua presença sobre as nossas vidas. Aniquila toda acusação no mundo espiritual, meu Deus. Lava-nos, purifica, Senhor, dos nossos pecados, das nossas transgressões diante de Ti, Senhor. Que nós venhamos ser sábios, Senhor. Pai, que o Senhor venha nos conceder sabedoria, Senhor. Que o Senhor venha nos conceder equilíbrio. Que o nosso coração, meu Deus, esteja curado, esteja sarado para a glória do nome de Jesus. É o que eu te peço nesse momento. Amém e amém, Senhor. Curta, se inscreva, compartilhe, meus irmãos. Amém? E deixe aí, ó, o like, tá bom? Eu observei aqui os irmãos, eles veem, né? Mas eles esquecem de deixar o like aí, tá? Mas eu peço aí a ajuda de vocês. Deus abençoe a todos, fique com Deus. E até a próxima em Lucas capítulo 7. Deus abençoe a todos.